Em novembro de 2023, na sede da Anduril Industries, em Costa Mesa, Califórnia, jornalistas assistiram a um pequeno drone a jato sair de uma caixa de metal e destruir um drone alvo no ar. Um golpe preciso. Depois, outro drone saiu de uma caixa igual, realizou o percurso e voltou. Ele diminuiu a velocidade, girou, estendeu 4 pernas e pousou na plataforma de onde decolou, pronto para ser reabastecido e reutilizado. Conheça o Roadrunner, aeronave asa delta de 6 pés com 2 turbojatos, capaz de altas velocidades subsônicas e transporte de sensores de inteligência e reconhecimento. Esses interceptadores autônomos caçam drones, mísseis de cruzeiro e diversas ameaças aéreas baratas. Há também o Roadrunner M, com ogiva, que intercepta sistemas aéreos não tripulados, mísseis de cruzeiro e aeronaves tripuladas. O diferencial de ambos os modelos é a possibilidade de abortar a missão. Se o radar identificar um bando de pássaros, uma aeronave civil ou nada, o operador pode retornar o Roadrunner à base. Como no teste em Costa Mesa, ele retorna, pousa na vertical, passa por verificações e espera no lançador pelo próximo alerta. Esse recurso muda um problema antigo das equipes de defesa aérea. Quando um alvo rápido surge no radar, a escolha sempre foi simples: usar um interceptador caro em uma possível ameaça ou esperar mais informações e arriscar ser tarde demais. Roadrunner sugere uma terceira alternativa. Esta é a história de como uma startup do Vale do Silício convenceu o Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos a comprar um drone reutilizável, supostamente em menos de 2 anos, com capacidade de talvez neutralizar drones de ataque iranianos, baratos, que causam estragos. É também a história de um fundador carismático e de nomes curiosos em um item de aquisição discreto, que passou despercebido até garantir um contrato de centenas de milhões de dólares com o Pentágono. Vamos analisar a armadilha dos custos da guerra dos drones. Agora, a questão sobre drones. Por um tempo, uma das principais atrações era algo simples. Eles são baratos. Até um quadricóptero de loja de hobby, preso a uma granada de morteiro, pode lançar munições em alvos móveis. Com preço um pouco maior, tornam-se agentes do caos, que causaram estragos em vários conflitos recentes. Um exemplo é o Shahed 136 drone iraniano de ataque suicida de asa delta, agora produzido em massa e exportado para cerca de 20 países, custa dezenas de milhares de dólares e voa até atingir um alvo ou acabar o combustível. Com a proliferação desse e de outros modelos de drones, até mesmo países com orçamentos militares pequenos, ou aqueles que nem sequer são reconhecidos como países, muitas vezes entraram nessa onda. Muitas vezes, isso tem um efeito enorme ou terrível, dependendo do seu ponto de vista. Em setembro de 2019, drones e mísseis cruzaram as defesas aéreas da Arábia Saudita e atingiram a instalação Abqaiq da Saudi Aramco, interrompendo temporariamente quase metade da produção de petróleo bruto do país. O alvo não era vulnerável. A defesa antimísseis saudita usava ao menos uma bateria Patriot de mísseis terra-ar MIM-104 comprada dos Estados Unidos. Cada sistema Patriot custa até $1 bilhão e cada míssil ao menos 4 milhões, sem incluir custos de exportação. Mesmo assim, o avançado sistema de defesa foi superado por drones supostamente do Irã, embora os Houthis do Iêmen tenham reivindicado o ataque. As defesas sauditas foram sobrecarregadas por drones, cada um custando provavelmente menos de $15 mil. Esse único ataque foi suficiente para alisar quase 6% da produção global de petróleo. E quando o mercado reabriu, os preços globais do petróleo dispararam cerca de 15% nos meses seguintes. Esse ataque provavelmente não foi feito pelos Houthis, mas eles já tiveram sucesso contra os sauditas com drones próprios. Esta é a família de Vants Samad, introduzida em 2018 e batizada em homenagem ao ex-líder Houthi Saleh Ali al-Samad, que ironicamente foi morto por um drone chinês de fabricação barata, lançado pelos sauditas naquele mesmo ano. Desde então, os Houthis têm usado esses drones, assim como vários equipamentos iranianos, para lançar centenas de ataques contra navios no Mar Vermelho e alvos em todo o Golfo. Os Samads, sozinhos, conseguiram atravessar defesas aéreas avançadas para atingir alvos não apenas na Arábia Saudita, mas também nos Emirados Árabes Unidos e até mesmo em Israel. Os defensores, exceto talvez Israel, geralmente reagiram com armas de outra época.
como o interceptador Patriot, projetado para derrubar mísseis balísticos e jatos rápidos, e que, como você sabe, custa milhões de dólares por disparo. Mísseis terra-ar de curto alcance, como o NASAMS ou o IRIS-T-SLM, ainda custam centenas de milhares de dólares. Usar qualquer um desses contra um Shahed é um pouco como trocar munição no valor de um carro de luxo por algo no valor de um triciclo. Repita isso algumas dezenas de vezes em uma única noite, como fizeram os defensores aéreos ucranianos, e o país pode gastar seus interceptadores mais rápido do que as fábricas repõem. E tudo isso contribui para outro problema se imaginarmos a responsabilidade de um comandante de defesa aérea. Um sinal de radar aparece, subindo ou voando baixo, com trajetória e identidade incertas. A janela para decidir uma resposta é questão de segundos. Se disparar um interceptador, você sacrificou um equipamento caro por algo que pode acabar sendo inofensivo, como um pequeno avião comercial. Se segurar o fogo, o sinal pode ser um míssil de cruzeiro mirando no depósito de combustível atrás de você. Se errar na identificação, pessoas morrem, seja do seu lado por não conseguir interceptar, seja do outro por seu erro. Mas pelo menos você tem o poder de decisão, porque abaixo dos mísseis caros e de alta tecnologia, as opções diminuem rapidamente. Metralhadoras e canhões automáticos de curto alcance derrubam quadricópteros lentos próximos. Bloqueadores podem cortar rádio ou embaralhar GPS, se o alvo usar. Contra ameaças mais rápidas, maiores ou autônomas, como mísseis de cruzeiro, drones de ataque de longo alcance, de uso único ou jatos não tripulados, essas ferramentas podem ser desastrosamente ineficazes. Tudo isso ampliou a lacuna que a Anduril quis preencher. A proposta do Roadrunner era um preço baixo de 6 dígitos por unidade, desempenho a jato rápido o suficiente para perseguir as ameaças mais críticas, mas, de forma crucial, com a opção de recuperar o veículo quando a detecção do radar não resultar em nada. Assim, o míssil só é gasto se realmente necessário. Caso contrário, ele é recuperado, reabastecido e devolvido ao lançador. Isso pode ser muito relevante, principalmente se vermos a próxima geração de guerras como disputa de munições, não de mão de obra. O coronel Ryan Bell, da 101ª Divisão Aerotransportada dos Estados Unidos, disse à Business Insider que soldados precisam de drones que possam pegar como se fossem munição. Mas consumir drones, mesmo os modelos baratos, rapidamente em meio à névoa da guerra, é algo caro, e é justamente nesse ponto que o Roadrunner se destaca. O criador do Roadrunner fez sua primeira fortuna vendendo óculos de realidade virtual. Palmer Luckey criou o protótipo do Oculus Rift na garagem dos pais, vendeu a empresa ao Facebook em 2014 por cerca de 2 bilhões de dólares e foi afastado anos depois por doar 10 mil dólares para uma causa política, perdendo reputação no Vale do Silício. Em 2017, aos 24 anos, Palmer Luckey fundou a Anduril Industries, com um pequeno grupo, incluindo ex-executivos da Palantir. O objetivo da Anduril seria construir armas para as Forças Armadas dos Estados Unidos e faria isso como uma startup, com seu próprio dinheiro, em vez de esperar que o Pentágono começasse a pedir. Os primeiros produtos eram infraestruturas defensivas, polêmicas e sem glamour. Sentry Towers, mastros de vigilância com energia solar e visão computacional foram instalados na fronteira sul dos Estados Unidos e em bases militares, detectando movimentos que humanos poderiam não perceber. Sistemas antidrone vieram em seguida. Por trás disso estava o LETS, software de comando da Anduril, criado para unir dados de radar, câmeras e sensores em uma imagem única para a ação do operador. Em 2021, a Anduril comprou a Area One, responsável pela família de drones Altius lançados por tubo, adicionando assim uma munição vagante ao catálogo. De sucesso em sucesso, mas o ponto crucial ainda viria. Em janeiro de 2022, o Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos deu à Anduril um contrato de até 1 bilhão de dólares em 10 anos para integrar sistemas no combate a drones da SOCOM. Isso significava que a Anduril agora estava no centro de como os operadores especiais montavam defesas contra ameaças de drones. Ela também tinha acesso direto ao que esses operadores estavam precisando. Segundo Luckey, eles precisavam de uma arma inédita. Ele afirma ter esboçado os requisitos desde o começo. Sem necessidade de pista, rápida o suficiente para perseguir um míssil de cruzeiro capaz de pairar para fornecer um tempo crucial de tomada de decisão ao operador, autônoma o bastante para se integrar às redes de sensores que a Anduril já estava construindo e, no final, recuperável caso a ameaça acabasse não sendo real.
Mais tarde, ele chamou o Roadrunner de seu projeto favorito da Anduril. Curiosamente, o projeto Roadrunner também ignorou o manual do Pentágono sobre aquisição de armamentos. Geralmente, inicia-se com um requisito, solicitação de propostas, escolha da empresa contratada e desenvolvimento, processo que pode durar anos. Um exemplo foi o sistema de mísseis MIM-100 e 4 Patriot. O Patriot foi criado na Guerra Fria, quando o exército dos Estados Unidos considerou insuficientes os sistemas existentes diante das ameaças avançadas de aviões e mísseis soviéticos. Então, no final dos anos 60, o Pentágono lançou um pedido formal de propostas com o Departamento de Defesa, convidando as principais empresas de defesa a apresentarem projetos, estimativas de custos, cronogramas de desenvolvimento e planos técnicos. Após seleção e revisão orçamentária, a Raytheon Technologies foi escolhida e iniciou anos de desenvolvimento de protótipos. Após testes e redesenhos, o Patriot entrou em serviço operacional em 1984, cerca de 15 anos após os militares identificarem essa necessidade. Um exemplo recente é o Lockheed Martin F-30 e 5 Lightning VI, desenvolvido desde o início dos anos 1990, quando o Pentágono viu a necessidade de um caça de nova geração para substituir diversas aeronaves antigas. A Lockheed foi escolhida em 2001 e o desenvolvimento do F-35 levou 14 anos até entrar em serviço em 2015. Desde o conceito inicial até o desdobramento operacional, o processo levou bem mais de 20 anos e o cronograma de desenvolvimento do icônico Lockheed F-20 e 2 Raptor não foi muito diferente. Tudo isso mostrava a cultura de aquisição lenta que empresas como a Anduril depois disseram ser incompatível com o ritmo da guerra moderna. É verdade que o Lightning II e o Patriot eram projetos mais intensivos, de uma esfera tecnológica militar diferente e talvez menos ligados ao hardware existente do que o Roadrunner. Mesmo assim, a abordagem da Anduril era única na forma como deixava de lado o processo lento de aquisição. A empresa criou o Roadrunner antes de buscar clientes, oferecendo ao Pentágono uma tecnologia pronta, sem planejamento prévio e com preço atrativo. Ela usou capital de risco, esperando que operadores especiais se interessassem pelo protótipo ao ser apresentado. Uma aposta cara, mas que valeu em outubro de 2024, quando o Departamento de Defesa dos Estados Unidos deu à Anduril um contrato de $250 milhões por cerca de 500 interceptadores Roadrunner M e seus sistemas de lançamento. Então agora a grande pergunta: como isso funciona? Ambos os modelos do Roadrunner passam a maior parte do tempo com o nariz para cima, em uma caixa de aço, chamada ninho, um compartimento semelhante a uma geladeira. Ela tem uma tampa mecanizada e removível que desliza para o lado, como um cooler de praia, liberando o caminho de voo do míssil. Dentro, o drone fica na vertical sobre a cauda, protegido do clima, conectado à energia e dados, com sensores voltados para a tampa, pronto para decolar. Quando um alvo é detectado por um radar ou outro sensor e o operador autoriza o lançamento, o míssil entra em ação. A tampa do ninho abre, os 2 turbojatos ligam e Roadrunner sobe direto da caixa numa coluna de exaustão. O empuxo efetivo, com motores inclinando bocais para direcionar o veículo, mantém o drone estável nos primeiros segundos verticais, quando ainda não há sustentação das asas, e só o empuxo o mantém no ar. Após subir algumas centenas de pés, Roadrunner se inclina ao voo horizontal. O corpo de asa delta assume a função dos jatos, e os motores o impulsionam em direção ao alvo em alta velocidade subsônica. Na tela do operador, o lançamento parece um pequeno foguete, não um míssil em trilho. O drone também traz escolhas fundamentais em seu design. Os motores turbojato desenvolvidos pela Anduril garantem empuxo para decolagem vertical e velocidade para, em tese, perseguir um míssil de cruzeiro. A vetorização de empuxo controla as fases verticais no início e no fim do voo e permite curvas fechadas da fuselagem. O processamento embarcado conduz a rota e calcula a interceptação sem precisar do operador. O direcionamento externo, como rastreamento por radar e sensores eletroópticos, fornece informações de alvo ao drone a partir de uma rede mais ampla. E há também a seção do nariz, que é modular e projetada para trocar entre diferentes cargas úteis. No Roadrunner M, o nariz traz uma ogiva explosiva para interceptar drones, mísseis de cruzeiro e alvos aéreos similares. Sensores de vigilância e equipamentos de guerra eletrônica também estão nos planos da Anduril para o nariz da aeronave.
De forma bastante significativa, há também o já mencionado aspecto reutilizável do Roadrunner, que funciona assim. Se o operador autoriza um ataque, então o Roadrunner M atinge seu alvo e detona. A aeronave é destruída com a ameaça, como todo interceptador. Se não houver ataque autorizado, o drone age como mostrado na introdução. Ele retorna ao local de lançamento, reduz a velocidade, gira o nariz para cima, estende 4 pernas a partir da cauda e pousa verticalmente. As verificações e o reabastecimento são feitos manualmente antes da equipe de solo colocar o drone no ninho para uso futuro. A Anduril se inspirou no propulsor Falcon 9 da SpaceX, que pousa de cauda para baixo em suas próprias pernas após o lançamento. O pouso do Roadrunner segue o mesmo conceito, mas em menor escala. Apesar disso, ainda há dúvidas sobre o Roadrunner, como sua velocidade real, alcance e capacidade de fazer curvas fechadas. A Anduril não divulgou nenhuma dessas informações, afirmando apenas que o Roadrunner M oferece grandes melhorias em relação a sistemas comparáveis em alcance, carga útil e manobrabilidade, além de acrescentar que o desempenho do motor está acima do que os pequenos turbojatos existentes conseguem entregar. Mas os números específicos continuam não revelados, e os observadores externos basicamente tiveram que confiar na palavra da empresa. No site da Anduril, velocidade, capacidade e carga útil dos modelos Roadrunner seguem claramente como não divulgadas. A autonomia é o destaque do Roadrunner, pois o drone voa sozinho e calcula soluções de interceptação, com um humano apenas controlando o manche. O passo letal, ou decisão de atacar, é descrito pela Anduril como supervisionado por um operador humano, que autoriza o ataque. E um operador, usando o software de comando LETS mencionado anteriormente, poderia supervisionar não apenas um, mas vários Roadrunners no ar ao mesmo tempo. A Anduril afirma que o Roadrunner evoluiu de esboço a interceptador operacional em menos de 2 anos, de dezembro de 2023 ao final de 2025. Isso é discutível, pois o protótipo provavelmente já estava em produção antes de 2023. Mesmo assim, uma arma com motores, fuselagem e lançador novos, além de pouso autônomo, é algo tão raro que o cronograma virou argumento de venda da empresa. Menos de 5 anos de desenvolvimento é uma prova clara de que uma empresa financiada por capital de risco pode avançar em um ritmo para o qual as grandes empresas tradicionais simplesmente não foram feitas. A Anduril manteve sigilo sobre o Roadrunner, mas o primeiro indício público surgiu em registros de aquisição em dezembro de 2022. O Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos comprou discretamente cerca de 12 milhões e meio de dólares em Roadrunner CXS Hardware, equipamentos de sistemas contra aeronaves não tripuladas. Na época, não houve anúncio público explicando o Roadrunner ou seu desenvolvedor. No ano seguinte, segundo a Anduril, a tecnologia foi avaliada operacionalmente com um parceiro do governo dos Estados Unidos, onde ocorreram as avaliações, as condições dos voos dos drones e se houve ameaça real ou apenas alvo de teste seguem classificados. Muito confidencial. Não que isso fosse sem lógica. A essa altura, a tecnologia de drones já havia se tornado tão comum que qualquer conhecimento público sobre o protótipo em desenvolvimento corria o risco de prejudicar sua eficácia final. Por que o nome Roadrunner? Isso tem uma história própria ligada à competitividade da indústria de armamentos nos Estados Unidos. Internamente, a Anduril chamou seu protótipo de Rebelde, mas Luck disse que a equipe abandonou o nome, já que uma arma de IA vista como Rebelde não teria uma imagem positiva. Roadrunner assumiu o nome, com um benefício que Luck não escondeu. Um dos concorrentes da Anduril, a Raytheon, responsável por equipamentos como o MiG-104 Patriot, além dos mísseis Tomahawk e Stinger, havia lançado o drone interceptador concorrente chamado Coyote em 2014. Qualquer um que conheça o desenho animado Coyote e Papaléguas vai perceber para onde tudo isso está indo. A apresentação pública do Roadrunner, descrita na introdução, aconteceu em 30 de novembro de 2023, na sede da Anduril, em Costa Mesa. Os repórteres assistiram a um vídeo do Roadrunner subindo verticalmente para fora do seu ninho, fazendo a transição para voo horizontal e destruindo um drone-alvo no ar, seguido por outro vídeo em que o Papaléguas completou seu perfil de voo e retornou sem problemas ao local de lançamento. A maioria dos mísseis dificilmente pode ser recuperada. O evento destacou o Roadrunner, cujo vídeo de lançamento de 2 minutos já soma 4 milhões de visualizações no YouTube. Sua estrutura básica foi apresentada como plataforma. O Roadrunner M
Era o modelo financiado pelo Pentágono e as reportagens traziam descrições chamativas. Uma descrição usada foi bomba e bumerangue, arma que pode concluir a tarefa ou retornar caso isso não seja necessário. A marca do drone já teria causado alvoroço, mas o que a imprensa revelou em 2023 foi praticamente a consagração da Anduril. Em 2023, o Roadrunner já operava há um ano para operadores especiais, financiado por uma linha de aquisição pouco notada, sendo avaliado em locais e contra alvos não divulgados. Classificado. Em 30 de novembro, o programa deixou de ser um sistema interno do SOCOM e passou a ser algo que todo o setor de defesa e o mundo precisavam debater ou se empolgar. Havia muito a discutir. Na guerra, tornou-se rotina a equipe de defesa aérea detectar um alvo rápido no radar e lançar o interceptador em segundos. Os dedos no console de lançamento e na decisão de abate eram os mesmos, pressionados ao mesmo tempo, muitas vezes com informações parciais. Roadrunner separa esses momentos. Um comandante pode autorizar o lançamento contra alvo ambíguo e usar o tempo de voo do drone para analisar sua identidade e ameaça. O veículo sai do ninho, acelera em direção ao alvo e transmite o que seus sensores e a rede mais ampla estão vendo. Em algum momento desses segundos cruciais a mais, o operador decide. Se atacar, o Roadrunner M se aproxima e detona, senão o drone se retira. A Anduril chama isso de lançar sem arrependimento. O lançamento não implica necessariamente gastar o projétil. Se o alvo for identificado como uma aeronave civil, um bando de pássaros ou um erro do sensor, o custo seria apenas um tanque de combustível de aviação e uma hora de trabalho da equipe de solo, e não uma despesa de 6 dígitos com um interceptador que agora virou apenas destroço. Então, quão significativo é tudo isso? Bem, diríamos que é bem significativo. Em janeiro de 2020, uma bateria de defesa aérea iraniana confundiu um avião civil que decolava de Teherã com um míssil de cruzeiro hostil. Naquele período, as defesas aéreas do Irã estavam em alerta máximo, pois 5 dias antes, um ataque de um MQ-9 Reaper dos Estados Unidos matou Qassem Soleimani, comandante da Força Quds. E assim, 2 mísseis iranianos de curto alcance atingiram o voo 752 da Companhia Aérea Nacional da Ucrânia, matando todas as 176 pessoas a bordo. Mesmo as Forças Armadas dos Estados Unidos não estavam imunes a esse tipo de ocorrência. Em 2021, durante a tomada do poder pelo Talibã no Afeganistão, Reapers rastrearam um Toyota Corolla até uma suposta esconderijo do ISIS em Cabul. Em segundos, um míssil Hellfire destruiu o veículo, mas os passageiros não eram do ISIS. Na verdade, o Corolla estava sendo dirigido por um homem que trabalhava para uma organização sem fins lucrativos, com sede em Pasadena. No carro estavam mais 2 adultos e 7 crianças, todos mortos, fato amplamente condenado por organizações de direitos humanos globalmente. A lição dos planejadores de defesa aérea após esses incidentes é justamente a que o Roadrunner se propõe a resolver. Segundos extras e confirmação mais precisa, especialmente sob pressão, como na queda de Cabul. Se o hardware permitir controlar múltiplos eixos simultaneamente, o software Lattice da Anduril entra em cena. Um operador, usando o display integrado da Anduril para combate a drones, pode monitorar vários Roadrunners simultaneamente. Isso significa que uma base sob ataque de múltiplos eixos, com 3 ou 4 contatos em aproximação a diferentes distâncias, como pode acontecer em um ataque de enxame, seria capaz de enviar drones em várias direções diferentes, sem a necessidade de 3 ou 4 equipes de lançamento separadas. Isso gera um efeito cascata na aviação tripulada. Tarefas que antes exigiam enviar um caça para investigar contatos desconhecidos, algo lento, caro e desgastante para os motores e as tripulações, agora podem ser feitas por um interceptador não tripulado que decola, verifica e retorna. Os caças só decolam para engajamentos que exigem pilotos. A ressalva é a disciplina de comando e controle. Um lançamento mais barato e recuperável diminui o custo de erros humanos, causados por pressão extrema ou precipitação dos operadores. Se o Roadrunner funcionar como descrito, pode haver lançamentos sem perdas financeiras ou humanas em espaço aéreo compartilhado com aliados ou alvos benignos. Resumindo, a pergunta do operador era: atirar ou esperar? Com o Roadrunner à disposição, é possível lançar, investigar e decidir, ou só lançar sem arrependimento, como diz o slogan da Anduril.
No início de 2024, o Roadrunner entrou em produção inicial em baixa escala na Anduril, Califórnia, sendo descrito como operacional para avaliação em combate. Uma linguagem vaga cobria uma mistura indefinida de treinamento, testes e operações do SOCOM em campo. O projeto, porém, avançava. Uma arma que 18 meses antes era um segredo bem guardado, agora era produzida em grande escala para um cliente que já queria mais após conhecê-la. Esse cliente deixou claro seu interesse em 30 de outubro de 2024, quando o Pentágono anunciou um contrato com a Anduril no valor de 249,9 milhões de dólares para 500 Roadrunner Ms, seus lançadores e equipamentos de apoio. O Departamento de Defesa informou que as entregas começariam no fim de 2024 e seguiriam em 2025. Para um sistema apresentado ao público há apenas 11 meses, um pedido de mais de 500 unidades mostra grande confiança. Pense no desenvolvimento de mais de 10 anos do F-30, I-5 e F-22. Evidentemente, as avaliações confidenciais mostraram o suficiente. Enquanto isso, a Marinha dos Estados Unidos observava por seus próprios motivos. Desde o fim de 2023, forças Houthi, no Iêmen, lançam drones suicidas e mísseis antinávio contra navios comerciais e de guerra dos Estados Unidos no Mar Vermelho e Golfo de Aden. Contra-torpedeiros da classe Arleigh Burke interceptavam drones Shahed com mísseis Standard, que custam de 1 a 4 milhões de dólares cada. A economia dessa troca, basicamente queimando os itens mais caros do arsenal da Marinha contra as ameaças mais baratas no céu, levou a Marinha a procurar algo que realmente pudesse se dar ao luxo de disparar. Em 2025, a Marinha confirmou planos de instalar drones interceptadores em destroyers Arleigh Burke, com Roadrunner, Roadrunner M e Coyote Block 2 da Raytheon como principais opções. O almirante Darrell Cordell, comandante do comando das forças da frota dos Estados Unidos, disse que as escoltas do grupo de ataque do porta-aviões USS Gerald R. Ford levariam os novos interceptadores como parte de uma defesa em camadas contra enxames de drones e mísseis. Uma arma feita para operadores especiais caçarem ameaças em pistas de pouso no deserto seria usada no convés de um destroyer de mísseis em águas disputadas. Assim, a rivalidade do Coyote, iniciada como piada pelo nome, tornou-se uma disputa de aquisição. O Coyote Block 2, interceptador pequeno e descartável da Raytheon, tem sido aprimorado há anos, é lançado de um tubo e se perde com o alvo. Em custo, o Coyote tende a ter leve vantagem. A Business Insider informou que o Bloco 2 custa cerca de 125 mil dólares por unidade, bem menos que o Roadrunner M-MEMS, de aproximadamente 500 mil dólares, segundo a divisão do contrato de 250 milhões entre 500 unidades. Drones individuais custam menos de 500 mil dólares cada, considerando margens para sistemas de operação e lançamento. Embora o Coyote ainda seja mais barato, o Roadrunner M é mais pesado, provavelmente mais rápido e principalmente pode ser recuperado quando não é preciso destruir o alvo. A Marinha buscava ambos para ter opções. Uma solução barata contra ameaças fáceis e um interceptador a jato para os casos mais difíceis. Em terra, a situação era menos pública, mas igualmente ativa. O SOCOM seguiu comprando o Roadrunner pelo contrato original de combate a drones, com detalhes classificados. Exército e Força Aérea iniciaram avaliações do sistema para a defesa de bases fixas em instalações avançadas, alvo de ataques com drones e foguetes por milícias alinhadas ao Irã há anos. Executivos da Anduril disseram que células do Roadrunner ficarão ao redor de aeródromos, depósitos de combustível e centros de comando, como cercas perimetrais e refletores atualmente. E se considerarmos o ritmo das aquisições, levando em conta o intervalo de 2 anos entre a compra, a revelação pública, o pedido de 500 unidades pelo Pentágono e o envio para os navios de combate da Marinha, essa possibilidade simplesmente não parece irreal, não é mesmo? O Roadrunner está sendo observado como um caso de teste para algo maior do que ele próprio. Se uma startup financiada por capital de risco pode projetar, fabricar e vender uma nova classe de interceptador autônomo em menos de 2 anos, e o Pentágono comprará 500 deles com base apenas em avaliações sigilosas. O modelo tradicional de compra de armas nos Estados Unidos vigente há 50 anos começa a ser questionado. Agora, outras empresas além da Anduril buscam demonstrar isso. Shield IA Saronic,
e outras apresentam suas contribuições, mas o Roadrunner segue como o projeto mais visível. Porém, muitos aspectos do sistema ainda não estão definidos. O alcance exato, a velocidade, a carga útil e o desempenho de manobra ainda não foram divulgados publicamente até o momento desta redação, e as afirmações de desempenho mais fortes pertencem ao departamento de marketing da Anduril. Não há registro público confirmado de abate em combate. Ferramentas mais baratas, como canhões automáticos guiados por radar, bloqueadores eletrônicos e lasers de alta energia que Exército e Marinha testam, podem ser usadas para baixar ainda mais o custo unitário do Roadrunner. Os planos da Anduril para a fuselagem vão além da versão com ogiva. Já sugeriram narizes com sensores de vigilância, cargas de guerra eletrônica e versão para combate a incêndio, e a empresa disse que o turbojato do Roadrunner será usado em outros veículos. As metas de produção atingem milhares de unidades, podendo fortalecer outras áreas da iniciativa de próxima geração do Pentágono. A autonomia, além de ser o principal destaque da Anduril, é uma questão intrigante para o futuro. A configuração atual exige autorização humana para o ataque, mas o drone já voa sozinho, define sua rota, escolhe a geometria de interceptação e pousa sobre as próprias pernas. Cada nova capacidade que o software assume é um ponto a menos em que um humano intervém entre o eco do radar e a ogiva. O Roadrunner oferece um tipo diferente de decisão para operadores de console de defesa aérea. Lançamento e eliminação sempre estiveram ligados na história dos mísseis guiados. Após o projétil sair do trilho, o dinheiro já foi gasto e o alvo já está definido. Separar esses dois momentos, mesmo que por segundos de voo, permite ao comandante errar sem ser prejudicado. Um drone sobe com rastreamento parcial, a imagem clareia e a escolha é feita com informações melhores que no início. Se o sistema funcionar em larga escala, entre frotas, bases e nas guerras mais rápidas e baratas que se aproximam, o céu sobre uma posição defendida pode ser dominado por veículos como este. Obrigado por assistir.